Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Senhor. Quero convidá-los para juntar-se a nós nesta noite através do instrumento que é a rádio. E como está escrito na palavra do Senhor, a fé ela vem senão por ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra do Senhor. E nesta noite, antes mesmo de dar posse aqui à palavra de Deus, eu quero orar pela tua vida que está aí nos ouvindo através do rádio Pleno Gospel, através das demais emissoras que está nesta cadeia de retransmissão da nossa rádio Pleno Gospel. O estudo é do programa Caminhar com Deus, evangelista José Brasil. Neste dia 31, o final do mês, nesse dia 30, sábado, chegamos aqui ao final do mês de maio, exatamente às 8 horas e 14 minutos. Quero orar pela tua vida em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro e agradeço a Deus pela oportunidade que assim é me dada. Louvado seja o nome do Senhor de estar aqui nos estudos desta rádio, podendo assim ter, Senhor, a oportunidade de falar aos ouvintes que se encontram no outro lado nos ouvindo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu sou grato a Deus. Eu sou grato a Deus por tudo que o Senhor Ele tem nos feito, Ele faz e continua fazendo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E esta noite, meu Pai, quero falar de uma palavra aonde um homem titulado como homem de Deus, mas mesmo assim, Senhor, desobedeceu a sua palavra e como punição perdeu a sua vida. Para que nós aprendemos nesta noite que não só é ser crente, meu irmão, não é ser religioso, meu irmão, não é ser fanático da igreja, placa X. Alguém muitas das vezes briga por causa do nome de uma placa que está lá escrito numa parede, que vai enferrujar, o sol vai bater nela, o tempo vai fazer com que ela se consome, levando poeira, chuva, vai cair no chão, vai se quebrar, e pessoas brigando por causa disso. Dependendo do título da igreja, Assembleia de Deus A, Assembleia de Deus X, igreja tal, serve apenas para nós se identificar aonde estamos ali adorando a Deus. Eu adoro a Deus aqui na igreja Assembleia de Deus Bela Vista, na cidade de Icó. Meu irmão adora a Deus na Assembleia de Deus Central. Somos todos irmãos adorando ao mesmo Deus em endereços diferentes. O que muda é o endereço. Louvado seja Deus. A placa de igreja para mim nada mais é do que um endereço da onde eu estou servindo a Deus. E é claro que temos que respeitar a instituição, temos que zelar por aonde nós estamos, mas o principal é foco, que é Deus, salvação. 1 Reis, capítulo 13, verso de número 1, diz assim a palavra do Senhor. A atacada é forte, meu irmão, se prepara. Glória a Deus. E eis que veio ali um homem de Deus, oriundo de Judá, pela palavra do Senhor até Betel. E Jeroboão estava de pé junto ao altar
para queimar, né, incenso. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. E ele gritou o altar na palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que uma criança nascerá à casa de Davi, de nome Josias, e sobre ti ele oferecerá os sacerdotes dos lugares altos que queimem incenso sobre ti, e os ossos dos homens serão queimados sobre ti. E ele deu um sinal no mesmo dia, dizendo: este é o sinal do Senhor, este é o sinal do qual o Senhor falou: eis que o altar será rasgado e as cinzas que estiverem sobre ele serão derramados. E sucedeu que o rei Jeroboão ouviu os dizeres do homem. Olha só, olha como é forte. O rei Jeroboão estava onde? Ele estava em pé, oferecendo e queimando incenso a deuses estranhos. E foi para este propósito que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus, levantou um homem lá de Judá, lá de Jerusalém, louvado seja Deus, para vir profetizar para o rei Jeroboão. E quando o rei Jeroboão ouviu as profecias, as palavras do homem de Deus, não gostou. Qual havia gritado contra o altar em Betel, que ele estendeu a sua mão. Louvado seja Deus, que ele estendeu a sua mão sobre o altar, dizendo: apanhai-o, e a sua mão, a qual estendeu contra ele, secou, de modo que não conseguiu recolher lá novamente. O altar também foi rasgado e as cinzas derramadas do altar, segundo o sinal que o homem de Deus tinha dado pela palavra do Senhor. A palavra tem poder, meu irmão. Eu aprendo algo muito importante até aqui, que quando o homem de Deus, eita glória, quando o homem de Deus se posiciona em lugar que Deus determina e ordena, altares serão quebrados. O homem de Deus com verdade, aonde ele vai ou onde ele entra, muitas das vezes ele não é bem recebido, porque a verdade confronta quem está errado. A verdade confronta os erros de quem está no erro. E por causa disso você é confrontado. Porque o homem de Deus, ao chegar com a presença de Deus, com a palavra que tem poder, foi quebrado o altar da idolatria. O rei Jeroboão, não gostando disso, queria ir contra o homem de Deus. O que aconteceu? A sua mão secou. Ei, meu irmão, preste bem atenção. Preste bem atenção o que tu vais falar contra aquele que está glorificando e adorando o nome do Senhor. Sei e tenho consciência que há muitos pilantras, e eu falo rasgado, meu irmão, há muitos pilantras, assim como em qualquer lugar, seja na política, seja na igreja, seja dentro das famílias, seja na sociedade, seja em qualquer lugar, sempre tem pessoas de mau caráter que querem fazer o mal, e a igreja não é isenta disso.
O próprio Senhor diz que deixais o trigo e o joio. Isso quer dizer que dentro do ambiente aonde nós conhecemos como igreja, lá tem todo tipo de gente, para fazer bem e para fazer mal, mas o Senhor disse: deixa todos juntos, porque no dia da colheita é o Senhor que vai colher, meu irmão. Você só tem que pregar. Ei pastor, ei homem de Deus, você só tem que pregar o que Deus manda pregar, o que a palavra manda pregar, nem mais e nem menos. A própria palavra, ela tem poder. Tá aqui, a palavra tem poder. Do jeito que o homem de Deus falou, aconteceu. É claro que eu estou falando, irmão, de quem é. Não estou falando de quem não é. Eu estou falando de quem realmente tem a unção de Deus, de quem realmente dá testemunho, de quem realmente é temente a Deus, de quem realmente trabalha na obra, de quem realmente ama ao Senhor, de quem realmente obedece a Deus. Estou falando desses, exclusivamente. Louvado seja Deus. Pregue a palavra de Deus como ela é. Continuando, meu irmão. E o rei respondeu e disse para o homem de Deus: súplica agora a face do Senhor teu Deus, e ore por mim, para que a minha mão não possa ser restaurada, que possa ser restaurada novamente a mim. Outra coisa muito importante, meu irmão, tem pessoas que mudam a atitude, mas não mudam o coração. Muitos dentro e fora da igreja têm mudado as suas atitudes, mas não o coração. Deus restaurou, a pedido do homem de Deus, a mão do rei do rei Jeroboão, mas o coração dele não foi restaurado, o caráter dele não foi restaurado, as intenções dele não foi restaurada, somente a parte física. Muitas pessoas têm mudado fisicamente só por fora, mas por dentro continua a mesma coisa. É um ponto importante que eu quero frisar aqui nesta noite. Aceitou Jesus, foi lá e declarou: aceitei Jesus, aí no outro dia veio para a igreja com roupa de crente, com calçado de crente, com jeito de crente. A sua aparência é de crente, mas por dentro está a mesma coisa. Fuma, bebe, mente, entendeu? Continua a mesma coisa. Mudou só a aparência, mas não mudou a essência. Foi restaurada a aparência de cachaceiro, de drogado. A aparência foi restaurada, mas a essência, o coração, a alma continua a mesma coisa. É o que eu sempre falo, meu irmão, aos convencidos e aos convertidos, porque quando você se converte a Deus, Deus não só muda as suas vestimentas não, Deus não só muda a sua carne não, Deus não só muda a sua aparência, Deus muda o teu coração, as suas atitudes, muda as suas intenções, muda a tua alma. Eita glória, canta lá, ri. Eita Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E o homem de Deus, outro ponto importante que eu quero frisar aqui nesta noite, que acontece muito no nosso meio, eu sou testemunho vivo disso, eu estou falando do que eu já vivi. Muitos têm feito como o rei Josias, chega pedindo ajuda, e a igreja, meu irmão, por mais que ela seja criticada, por mais que ela seja banalizada, eu defendo a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, não defendo a placa, eu defendo a igreja de Jesus, porque eu ainda creio e tenho esperança em Cristo Jesus, que há um remanescente de homens e mulheres que não se curvaram para esta corrupção, para estas mentiras. Continua servindo e adorando a Deus no meio de tudo isso, mas continua servindo e adorando a Deus. Há um remanescente de homens sérios dentro da igreja do Senhor, e nós temos que valorizar isso daí, meu irmão. Louvado seja Deus. Mesmo que esteja difícil hoje em dia congregar em alguns cantos, mas ainda há um remanescente que adora ao Senhor Jesus. E o que eu quero frisar aqui é o que é sobre a atitude do rei Josias. Ele queria ofender, ele queria matar, queria prender o homem de Deus, porque profetizou contra o
seu altar e destruiu. Ei, glória a Deus. Muitas das vezes você tem, aleluia, muitas das vezes você tem se colocado como homem de Deus para destruir altares da mentira, altares da idolatria, altares da prostituição, do adultério. E é claro, meu irmão, que quando tu mexe no vespeiro, alguma coisa vai vir para cima de você. É igual você mexer em um enxame de abelha. As abelhas vão vir para cima de ti, meu irmão. Quando você quebra, desmancha algum altar da mentira de alguém, esse alguém, por não estar conformado, ele vai tentar te atingir com mentira, com falso testemunho, com calúnia. Vai tentar colocar algo no teu caminho para ver se você cai. Louvado seja Deus. Mas continue sendo o homem de Deus que você é. Continue sendo a mulher de Deus que você é. Continue jovem sendo esse jovem de Deus que você é. Em nome de Jesus. Porque muitos altares ainda vai ser derrubados por causa da tua vida. Porque Deus vai te usar como ferramenta, assim como este homem de Deus. Em nome de Jesus. E o que eu quero frisar, igual o rei Josias, mesmo ele querendo matar o profeta por causa da profecia, por causa da palavra, mas quando ele viu que a tua mão ficou mirrada, ficou doente, ele freou e foi suplicar quem? O homem de Deus. É o que muitos fazem, meu irmão. Fala mal do crente, o crente é vagabundo, é mentiroso, o pastor é ladrão, mas quando está na cama no hospital, quando está numa sarjeta, quando está em alguma situação difícil que ninguém mais quer saber, chama os crentes. É claro que eu estou falando de crente com caráter, não estou falando de crente capa não, estou falando dos crentes sérios, honestos, homens e mulheres de Deus verdadeiros. Chama os crentes. E o mais importante é que os crentes fazem igual esse homem de Deus. Não guarda remorso, não quer se vingar não, porque a vingança pertence a Deus. O meu Deus é o meu vingador. Se alguém faz mal contra mim, eu ponho nas mãos do Senhor, e o Senhor que julga a causa. Não sou eu não sou juiz de ninguém. Eu tenho um juízo sobre a minha vida. Se chama Jesus Cristo. E aí muitos fazem e muitos têm a atitude que esse rei Jeroboão teve. Louvado seja Deus. Chama os crentes para orar por mim. Aí quando os crentes vão lá e oram, e aqui eu não estou relegando nem passando na cara de ninguém não, meu irmão, estou falando uma realidade. A igreja vai lá, faz o papel dela, que é de orar e interceder a Deus, e Deus faz o milagre e cura e salva. Aí dia depois essa pessoa está num forró, numa festa, está no mundão, está brincando, está tudo bem. Tem o mesmo comportamento dos 10. Jesus curou e só voltou para agradecer. E esse rei não foi diferente com esse rei. Ele pediu súplica e o homem de Deus buscou a quem? Buscou o Senhor. E a mão do rei lhe foi novamente restaurada e se tornou como era antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem para casa comigo e refresca-te, e eu te darei uma recompensa. Mas o homem de Deus estava sobre ordem. Louvado seja Deus. O homem de Deus estava sobre ordem, não podia desobedecer ao seu papai. E o homem de Deus disse ao rei: se tu me deres metade da tua casa, eita glória, nela não entrarei contigo, nem comerei pão, tampouco beberei água neste lugar, porque assim me foi incumbido, ou seja, assim foi uma ordem do Senhor, pela palavra do Senhor, dizendo: não comas pão, nem bebas águas, tampouco retorne pelo mesmo caminho pelo qual vieste. E assim ele se foi por outro caminho e não retomou pelo caminho que veio. Até aqui o homem de Deus estava dentro dos princípios. Até aqui o homem de Deus estava impecável. O que eu quero dizer para você nesta noite, meu irmão? Preste bem atenção no que vai acontecer depois.
Quem sabe que você até aqui você está impecável na presença do Senhor. Quem sabe que você até aqui está direitinho na presença do Senhor. Quem sabe que você até aqui está sendo agraciado pelo Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, em nome de Jesus. Mas o que é que acontece? Sempre tem alguém enciumado, sempre tem alguém, assim, na minha expectativa, né? Alguém enciumado, alguém que talvez não se conforma com o seu sucesso, não se conforma porque Deus te usou e não me usou, porque Deus fez isso e não fez comigo, porque Deus fala contigo e não fala comigo. E muitas das vezes, meu irmão, o segredo está na obediência. Quem obedece, Deus honra. Louvado seja Deus. E até aqui o homem de Deus fez tudo como Deus mandou. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Ora, um velho profeta habitava ali em Betel, e os seus filhos vieram e lhe contaram todas as obras que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel, e as palavras que ele havia falado ao rei. Eles também as contaram ao seu pai. E disse-lhe seu pai: por qual caminho ele se foi? Porquanto os seus filhos havia visto por qual caminho o homem de Deus, o qual o velho veio de Judá, havia se ido. E ele disse aos seus filhos: selai-me um jumento, assim eles lhe selarão o jumento, e seguiu montado sobre ele, e foi atrás do homem de Deus. O velho profeta foi atrás do homem de Deus e encontrou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu homem de Deus? Ele veio de Judá, e ele disse: sou eu. Então lhe disse: vem para casa comigo e come pão. E ele disse: não. O homem de Deus falou: não posso retornar contigo, nem entrar contigo, tampouco comerei pão, beberei água contigo neste lugar, porque foi-me dito pela palavra do Senhor: tu não comerás pão, nem beberás águas ali, tampouco retomarás pelo caminho que vieste. E disse-lhe: eu também sou um profeta. O velho profeta falando ao novo profeta: eu sou um velho profeta como tu és. E um anjo falou comigo pela palavra do Senhor, dizendo: trazei de volta contigo para dentro da tua casa, para que ele possa comer pão e beber água. Ele, porém, mentiu. Meu irmão, o que eu quero que nós aprendemos com essa passagem: até aqui o homem de Deus estava em pecado. O que eu quero que você aprenda é que quando você está bem com Deus, você tem que vigiar dobrado. Quando você está fazendo a obra, tem que vigiar dobrado. Quando você está em um cargo ministerial na igreja, você é um pastor, você é um presbítero, um evangelista, você tem uma obra de missão, você é professor de escola bíblica dominical, você é senhora de centro de oração, você é jovem de oração. Meu irmão, vigiai e orai, foi o que Jesus mais falou para que nós aprendemos. Porque o inimigo da nossa alma, Satanás e seus demônios, que está ao nosso derredor como um leão, esperando um momento para nos tragar, ele está vendo, está percebendo o quanto Deus te usa, ele está vendo, está percebendo o quanto Deus está fazendo na tua vida. Muitos ao seu lado que diz que é teu irmão, teu amigo, está com inveja, está com ciúme de você, meu irmão, preparando um momento para que você caia. Louvado seja Deus, porque foi Deus que falou. Olha só, em nome de Jesus Cristo de Nazaré,
Louvado seja Deus. Eu vou parar aqui aonde o profeta velho mentiu para o homem de Deus, para que você entenda com mais afinco esta história. Olha só, Mateus capítulo 12, verso 25, Jesus diz assim: conhecendo os pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Todo reino dividido contra si será arruinado, e todas as cidades ou casas divididas contra si mesmo não subsistirá. Eu vou começar aqui do começo, aonde nós estamos. Antes de Salomão morrer, meu irmão, Salomão, olha só, o rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Até o rei Salomão, Israel estava unido. Mesmo com concorda ou discorda, Israel continuava unido. Era um Israel só. Então se aplica aqui o que está em Mateus capítulo 12, verso 25. Um reino dividido não prosperará, meu irmão. Vai cair na ruína. E o que nós vemos diante da história, Israel, quando se dividiu, caiu na ruína. E como foi que começou? Quando Salomão, o último dos reis de unificação, ele começou a fazer alianças políticas com diversos lugares, e cada aliança política que ele fazia, ele tinha uma esposa de religiões diferentes, e trouxe para dentro de Israel todos os tipos de religião. O que eu quero dizer para você, meu irmão, presta atenção que você coloca dentro da tua casa, presta atenção que você vai trazer para dentro da tua família. E Salomão trouxe o que havia mais pior, abominável aos olhos de Deus, que foi idolatria. E aí o que aconteceu? Nada se passa diante do olhar de Deus. O profeta Aias, né? O profeta Aias, em nome de Jesus, louvado seja Deus, ele profetizou a Jeroboão, que já estava em divergências com Salomão. Profetizou que ele ia reinar sobre 12 tribos. Olha como é interessante, meu irmão. Talvez você hoje seja um crente que está criticando a vida de um pastor porque ele está errado. Aí quando você se torna pastor, você vai fazer a mesma coisa. Já prestou atenção? Eu estou pregando aqui para nós aprender. Conhecereis a palavra do Senhor, conhecereis a verdade e ela nos libertará. Então Jeroboão foi visitado pelo profeta Aias e disse: você vai reinar sobre 12 tribos. E quando essa profecia chegou aos ouvidos de Salomão, Salomão ficou furioso e queria matar Jeroboão. E o profeta aconselhou ele para fugir para o Egito. E Jeroboão fugiu para o Egito. E isso por quê? Porque o Senhor queria punir, tirar o poder, tirar o reinado de Salomão por causa da idolatria que ele trouxe para dentro de Israel. Louvado seja Deus. O que eu quero que nós aprendemos aqui, meu irmão, nem tudo que começa bem, se não vigiar, termina bem. Nem todo pastor que é exemplo, se ele não vigiar, ele não termina sendo um exemplo. Nem todo irmão que é exemplo, se ele não vigiar, ele não termina sendo um exemplo. Então Jeroboão foi escolhido ali para reinar sobre 12 tribos como punição ao rei Salomão. E o rei Salomão, ele morre. Quando o rei Salomão morre, quem assume o reinado é o seu filho arrogante, o rebelde. O rebelde, o filho de Salomão. E Jeroboão volta para Israel e reina sobre 12 tribos.
E os motivos das divisões, louvado seja Deus, o motivo das divisões para a honra e para a glória de Jesus foi porque o filho de Salomão, o rei Roboão, ele tinha pesados impostos e trabalho forçado ao povo, e a tribo do norte já não concordava com isso e pediu alívio. Outro motivo é que Roboão, em vez de aceitar o conselho dos anciões, dos homens mais velhos experientes, não aceitou o conselho dos jovens, o povo pedindo para ele baixar os impostos, ele fez foi aumentar. E aí, meu irmão, a tribo do norte se dividiu, e Roboão ficou com 2 tribos e Jeroboão ficou com as 12. Louvado seja Deus. E o rei de Jeroboão, louvado seja Deus, estava marcado por instabilidade política, com 9 dinastias diferentes, e nenhuma destas tinha linhagem de Davi. Portanto, a promessa da herança era da tribo do sul. As 2 tribos ficou com o filho de Roboão, o filho de Salomão. Dali saiu a linhagem de Davi, conforme a promessa. E o que aconteceu? O rei Jeroboão, percebendo que os seus súditos queriam ir a Jerusalém, ele fez o quê? Eles queriam ir para Jerusalém para adorar, porque o único lugar de adoração era em Jerusalém. Eles queriam vir do norte para o sul para adorar. Aí o rei Jeroboão, que foi escolhido para reinar sobre 12 tribos, tomando o poder de Salomão como punição por causa das idolatrias de Salomão, o rei Jeroboão fez a mesma coisa que Salomão, até pior. Salomão só permitiu a idolatria entrar em Israel, e o Jeroboão foi altares, construiu altares em Dan, ao norte de Israel, e em Betel, ao sul de Israel, altares para o povo adorar deuses estranhos, para não ir para Jerusalém com medo das tribos do norte chegar junto com a tribo do sul e se unir novamente, e ele perdeu o reinado dele. E começou a construir altares para o povo de Deus começar a adorar no reino do norte. Louvado seja o nome do Senhor. E o reino do sul, formado pela tribo de Judá e Benjamim, manteve em Jerusalém, capital, aonde se centralizava o templo. Louvado seja Deus. Por isso que Jesus falou em Mateus 12, 25: tudo aquilo que há divisão não prospera, meu irmão. Igreja dividida não prospera, com brigaiada, com inveja, com ciúme. Então Deus levantou um homem de Deus para anunciar a verdade. O homem de Deus veio ajudar até Betel para profetizar contra o altar de idolatria do rei Jeroboão, aonde ele havia levantado. Deus sempre levanta alguém para anunciar sua palavra de salvação. Mesmo em tempos difíceis, Deus fica, meu irmão, mesmo em tempos difíceis que Deus não fica em silêncio. A missão do servo de Deus é falar a verdade sem medo. A verdade incomoda, mas destrói altares de mentira. Eita glória! A verdade incomoda, mas destrói altares de mentira. Não podemos ter medo de anunciar o evangelho de salvação, meu irmão. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Vem o perigo da desobediência. E aqui, depois do profeta, da profecia contra Jeroboão, ele pede oração.
e Deus opera milagre. Mas Deus, havendo dado uma ordem ao profeta: não coma pão, não beba água e não volte pelo mesmo caminho, o homem de Deus obedeceu e saiu. Lição com isso que nós aprendemos: algumas pessoas mudam a atitude e não o coração. Foi o que aconteceu com Jeroboão. Mudou a atitude de não ofender o homem de Deus, mas não mudou o seu coração, continua na mesma idolatria. Mesmo diante do milagre que Deus fez diante de ti, Deus secou o seu braço e fez ele ser restaurado, mas o coração dele não se restaurou diante de Deus. E outra coisa que nós aprendemos aqui: obediência parcial ainda é desobediência. O que eu quero dizer? Não adianta você obedecer a Deus até meio-dia, da meio-dia para tarde você faz umas besteirinhas. Aí no outro dia você obedece a Deus até 10 horas, das 10 horas para frente você faz outras besteirinhas. Isso é desobediência, meu irmão. Obediência imparcial não serve. Ou é sim sim ou é não não. Deus honra quem leva a sua palavra a sério. E muitos não estão levando a palavra do Senhor a sério. Você conhece, meu irmão, pelo pegar da Bíblia. As pessoas pegam a Bíblia, o livro sagrado, aonde está a palavra do Senhor, e lidar com ela como se fosse um pedaço de papel qualquer, joga para qualquer lado, cheio de poeira num lado, cheio de poeira no outro. Então, quando este homem não cuida da própria palavra do Senhor, como ele vai cuidar do seu próprio ministério? Se ele não zela pela palavra do Senhor, como ele vai zelar pelo seu ministério? Precisamos permanecer firmes no propósito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Há muitos enganos, meu irmão. O profeta velho enganou o homem de Deus, dizendo: um anjo falou comigo. E o homem de Deus acreditou e voltou e desobedeceu a ordem do Senhor. Qual é a lição que nós aprendemos com isso? Louvado seja Deus. Oh, glória. Nem toda voz vem de Deus. Nem toda voz que você ouve, ela vem de Deus. Você tem que pedir a Deus um espírito de discernimento. O inimigo muitas das vezes usa engano para afastar o servo de Deus, porque ele sabe, quando o homem está na posição e é o servo de Deus, o estrago vai acontecer no inferno. Ele vai saquear o inferno, trazendo alma para Jesus Cristo. É prejuízo para o inferno, meu irmão. O homem de Deus, ele destrói altares. Ei, aprenda isso. E para tu sustentar isso daí, você tem que estar de joelho e orando, e jejuando e dando testemunho. Começando pela minha própria vida. Porque quando eu prego para você, eu estou pregando para mim. Quando a chibata bate aí, antes de bater em você, já bateu em mim, meu irmão. O chicote estrala nas minhas costas, em nome de Jesus. Tiago capítulo 4, verso 17. Veja bem, Tiago capítulo 4, verso 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que recebeu de Deus uma profecia, meu irmão, e vai acreditar em anjo, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, meu irmão, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo. Paulo fala, meu irmão. Paulo fala: mesmo que o anjo fale, se não tiver na palavra, é anátema. Louvado seja Deus. Qual é a consequência da desobediência? Louvado seja Deus. No verso 19: assim voltou com ele e comeu pão na sua casa e bebeu água. E sucedeu, enquanto ele estava assentado à mesa, que a palavra do Senhor veio ao profeta, que o trouxe de volta. E ele gritou ao homem de Deus, que vinha de Judá, dizendo assim: diz o Senhor, porquanto tens desobedecido a palavra do Senhor,
e não tens guardado o mandamento do Senhor teu Deus te ordenou. Aí doeu. Mesmo usado por Deus, o homem de Deus sofreu consequências por não obedecer, porque Deus é justo e é juízo. Deus, ele ama, mas também é a justiça. O chamado é importante, mas a obediência é essencial. Quem anda com Deus precisa permanecer fiel até o fim, meu irmão. Louvado seja Deus. Quem anda com Deus precisa permanecer fiel até o fim. Louvado seja Deus em nome de Jesus. Oh glória, oh glória, glória, glórias a Deus em nome do Senhor. Olha só o que está em Apocalipse, capítulo 2, verso 29. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Paulo declara em Gálatas 8 e 9. Quem mesmo que nós, mesmo ou um anjo, desça do céu para pregar um evangelho diferente do qual já foi recebido, tal pessoa deve ser amaldiçoado, anátema. Guarda-te e obedece à voz do Senhor. Então o Senhor falou com o homem de Deus. Muitas das vezes Deus tem falado para você, mas alguém chega para você e fala outra coisa diferente e você vai lá e cai feito um patinho, meu irmão. Falta espírito de discernimento no meio do povo de Deus. Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9. Mesmo que nós pessoas, ou um anjo descer do céu e pregar uma coisa diferente do que Deus falou, isso é anátema. Então ele pregou uma coisa diferente, ele falou que o anjo mandado por Deus falou que ele voltasse e comesse e bebesse no lugar que Deus não tinha permitido. Meu irmão, Deus, ele é Deus. Deus de manhãzinha dá uma ordem para você e de tardezinha dá outra. Tem que ter discernimento. Aprenda, meu irmão. E aí o mesmo profeta que foi usado para tirar o homem de Deus dos caminhos, foi o mesmo que foi usado para trazer uma profecia dada por Deus também. Porque Deus usa, meu irmão. Deus usou uma jumenta para falar com Balaão. Porque tudo é criatura de Deus, meu irmão. Deus criou todas as coisas. Satanás obedece a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Os anjos obedecem a Deus. E nós também temos que obedecer a Deus. Então esse mesmo profeta velho que disse que o anjo, olha só a contraversão das coisas. O mesmo profeta velho acontece muito no nosso meio. A mesma pessoa que disse para você que vai ser um pastor, que Deus revelou que você vai ser um pastor, essa mesma pessoa tempo depois diz que você não vai mais ser o pastor. Vem cá, Deus falou ou não falou? Deus não é um Deus de confusão. Ei, glória, aleluia. Deus não é um Deus de confusão, meu irmão. Em nome de Jesus. E para encerrar, meu irmão, essa mensagem, Deus falou para o profeta, por ele ter desobedecido, louvado seja Deus. E aí diz assim: mas retornaste e comeste pão e bebeste água no lugar qual o Senhor não coma pão. Qual o Senhor disse: não coma pão nem beba água, a tua carcaça não virás ao sepulcro dos teus pais. E sucedeu depois que ele havia comido o pão, depois que havia bebido água, e selou para si o jumento, a saber, para o profeta que fizera voltar. Enquanto ele se foi, um leão o encontrou junto ao caminho e o matou. Louvado seja Deus, meu irmão. Foi devorado por um leão, porque Deus falou para ele não fazer tal coisa e ele fez. E aqui, meu irmão, fica a lição. Não desobedeça o chamado que Deus te deu. Deus levanta sim pessoas para anunciar o evangelho de Cristo. Louvado seja Deus, em nome de Jesus.
E aqui para terminar, meu irmão, mesmo sendo usado por Deus, este homem sofreu consequência. Foi morto por um leão. Assim como Deus falou também pela boca do profeta velho. Deus ama, mas também é justiça. O chamado é importante, mas tem que ser obedecido. Quem anda com Deus tem que permanecer fiel. Louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem, meu irmão, nos ensina 3 grandes verdades. Deus ainda levanta pessoas para anunciar a palavra. Precisa obedecer à voz do Senhor. Não podemos ser enganados. Precisa vigiar. A frase final da pregação é essa: quem quer vencer precisa obedecer a Deus até o fim, sem olhar para trás, sem ouvir vozes contrárias à palavra do Senhor. Amém, meus amados? E aqui fica a minha gratidão a todos que estão ainda ouvindo as nossas rádios parceiras, né? Que Deus abençoe no nome de Jesus Cristo de Nazaré. O homem de Deus está chamando, Deus está chamando homens e mulheres para permanecer firmes e obedientes, fiéis à sua palavra. Que Deus abençoe, e no próximo sábado às 19 horas estaremos de volta aqui na rádio Pleno Gospel, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado. Deus abençoe a todos que estão, Pai, ainda nos ouvindo, os que não estão. Abençoe a todos que ouviram esta palavra. Abençoe, meu Pai, esta rádio. Abençoe todos que fazem este programa Caminhar com Deus. Meu Deus, abençoe, meu Pai. Derrama da tua graça, Pai, sobre todas as pessoas, aonde estiverem, meu Pai, possa sentir a presença de Deus, que possamos ter aprendido com a palavra de hoje. Obediência é essencial para manter um ministério de pé, no nome de Jesus, porque estamos diante de um juízo, e este juízo ele é reto e justo e fiel, em nome de Jesus, e ele honra aquele a qual te honra, em nome do Senhor. Aprenda, meu irmão, fica com Deus e até o próximo sábado, se assim o Senhor nos permitir, para honra e para glória do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que assim seja feito, à vontade do Senhor. Até o próximo sábado, meus amados.